Olá, devs! Tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia e no vídeo de hoje vamos falar sobre um tema extremamente importante: a acessibilidade no desenvolvimento de aplicativo iOS. A acessibilidade garante que todas as pessoas, independente de suas habilidades, possam utilizar o nosso aplicativo. Então, vamos implementar hoje algumas práticas de acessibilidade usando um exemplo bem prático. Vou montar aqui um app bem simples para que a gente coloque a mão na massa. Então vamos lá. Vamos utilizar a aba iOS, clicando em App e dando um Next. Vamos nomear o app. Você pode nomear aqui o aplicativo da maneira que você quiser. Lembre-se de manter sempre a interface em storyboard, caso você vai utilizar o View Code. E vamos dar um Next. Eu vou salvar na minha pasta e dar um Create. Bom, temos aqui o aplicativo criado. Então, eu vou fazer essas configurações iniciais e vou mostrar como que você pode utilizar o próprio ajudante do iPhone para acessibilidade no simulador, ok? Você pode testar no seu iPhone físico, mas você também pode utilizá-lo no simulador. Uma dica que é importante, sempre que você tiver, principalmente no seu trabalho, tente testá-lo por um dispositivo físico, porque pode acontecer que no simulador meio que disfarça, sabe? Um erro que você poderia pegar no dispositivo físico. Então, se você tem a opção de ter um dispositivo físico, teste nele. Então, vamos aqui na configuração inicial do aplicativo, clicando no Info e removendo os menus que existem. Pronto, já fiz a primeira configuração e a segunda é a gente adicionar no Cine Delegate. Podemos apagar todo esse comentário. Eu vou reutilizar essa mesma verificação, apenas nomeando ela como Windows Cine. Vou colocar o nosso window, dizendo que eu vou atribuir a ele uma Windows Cine. Vou dizer aqui que a minha window tem uma root view controller, que é a nossa view controller que já vem padrão no código. E vou dizer que o nosso window precisa ser make key invisible, para que ele possa aparecer na tela. Perfeito, fizemos as configurações iniciais do projeto e eu vou colocar para buildar o aplicativo para mostrar onde fica a parte do VoiceOver no Xcode. Vou utilizar o comando Command R. Nosso simulador vai iniciar. Ele não vai aparecer nada na tela, por conta que a gente não colocou nada. Então, vamos lá para mostrar onde fica a configuração. Vamos habilitar, então, aqui a acessibilidade no nosso Xcode. Para habilitar, você vai no topo escrito Xcode, vai clicar nele e nesse Open Developer Tool. E aqui nele você vai colocar Accessibility Inspector. Ao clicar nele, ele vai abrir uma aba. No caso aqui, ele abriu bem pequenininha, mas temos aqui. Em seguida, você vai abrir o seu simulador. E o que você vai fazer? Você vai vir clicar nessa bolinha e clicar em cima da tela do seu simulador. Vamos criar, então, agora um aplicativo bem simples para que possamos utilizar a acessibilidade. Vamos criar agora
um app bem simples para colocar em prática. Vou aqui na minha View Controller, eu vou criar um componente de texto. Vou criar aqui um title label, um componente bem simples, tá? Só pra gente testar mesmo de fato como realiza. Aqui eu vou colocar minha label como texto de... O título eu vou colocar como acessibilidade no iOS. Vou colocar uma fonte, num tamanho de 24. E eu quero que meu texto fique no centro da tela. Além disso, para eu poder colocar ele no centro da tela, eu preciso utilizar esse Translate, que é um nome bem comprido, para que ele deixe eu habilitar as constraints da maneira que eu quiser configurar. Bom, configurei. E eu vou criar um botão também pra gente ter como exemplo. Vou criar o botão como uma lazy var. Sei que os nomes não estão legais, porém é pra gente não focar nisso. O foco dessa aula é a acessibilidade, então eu tô montando um componente muito rápido, mesmo só pra gente ter a visibilidade. A gente tem essa propriedade aqui para arredondar os cantos do botão. Vamos adicionar também o Translate aqui. E vamos fazer também... Vou criar aqui um text field rapidinho também para a gente fazer de teste. Daí eu vou colocar um título dentro do meu text field. Lembrando que o text field a gente não usa text, a gente usa o placeholder. Por que o placeholder? Quando a pessoa digitar, aquele texto não vai permanecer, ele some. É só um indicativo ali do que se trata aquele campo. Bom, componentes criados, vamos colocá-los na tela. Uma função que vai conter todas as minhas outras funções.
E aqui a gente vai configurar a constraint. Para configurar, eu uso NS Layout Constraint, ponto active, uso os dois colchetes e dou Enter. Eu vou configurar aqui dentro. Vamos primeiro colocar o title label no topo da nossa view. Vou colocar também da lateral. E aqui a gente tem que colocar na forma negativa, porque senão não conseguimos deixar o componente da maneira correta. Além disso, eu vou dar um tamanho para o meu text field. Vamos rodar para ver se está funcionando. Perfeito. Temos aqui, então, bem simples aqui, escrito acessibilidade no iOS, o nosso text field e o botão de enviar, tá? Como que a gente faz tendo essa tela de exemplo para adicionar acessibilidade? Vamos lá. Você vai precisar ir no seu próprio componente e lá no seu componente você vai adicionar a configuração da acessibilidade. Ou seja, vamos aqui, ó, label, ponto, e você vai colocar is accessibility element. Significa o quê? Você está ativando esse componente para conter acessibilidade. Então a gente clica nele e vai colocar como true. Então você está dizendo que esse aplicativo é habilitado para ter acessibilidade nele. E o que é legal é você identificar da mesma maneira que você está identificando para o usuário que consegue visualizar a tela, você identificar para o usuário que não consegue visualizar a tela. Por quê? Senão a gente já tem informações divergentes. Então é bem legal a gente manter esse padrão. Que é o que eu vou fazer aqui. Então eu vou colocar aqui como label e vou usar o famoso accessibility label. Você vai notar que aqui tem vários. Tem elemento, linguagem, identificar, tem muitos. E aí é da maneira de explorar, e aí fica aquela questão de a gente ir explorando aos poucos para saber para cada um que funciona, como funciona. No nosso caso aqui, a gente está identificando o título como uma label. Então eu vou usar este daqui. E vou colocar aqui, então,
Como eu quero que ele identifique? Eu quero que ele fale título, acessibilidade no iOS. E tem uma outra maneira aqui que a gente pode identificar sem colocar assim no título. A gente pode colocar... Vou colocar ela aqui para vocês poderem ver. Você vem aqui e você vai digitar accessibility. E a gente vai usar o que tem falado como trends no final. Aqui, quando você dá um ponto, ele tem várias opções de elementos que a gente está usando. Então, você pode identificar ele como um botão, como um header, imagem e muito mais. No nosso caso, a gente está usando ele como um texto, né? Então, vamos procurar aqui. Vamos colocar aqui como static text. A gente vai colocar como button, ponto, accessibility. Vamos escrever como botão, enviar, e eu vou identificar ele de fato como um botão. Vou colocar aqui como enviar e identificá-lo como um botão. Eu vou primeiro fazer com esses dois para vocês notarem como é diferente quando você identifica e quando você não identifica. Então lembra, a gente tem aqui nosso inspector, que a gente vai no Xcode, Open Developer Tool e Accessibility Inspector. E aqui eu vou colocar o meu dispositivo ao lado, vou aumentar o meu som para que vocês possam ouvir e vou dar o foco no meu dispositivo. E vou dar um play. Acessibilidade no iOS, teste. Digite sua mensagem, teste field. Enviar, button, group, sleep wake. Ó, se você identificar bem, ele falou tudo, mas você pode identificar de maneira melhor. Normalmente, no trabalho, há uma squad especificada para acessibilidade e eles vão falar a forma que você deve identificá-lo, eles vão fazer os testes e vão passar um feedback se deu certo a sua configuração de acessibilidade ou não. Mas aqui no momento ele já falou acessibilidade no iOS, ele entendeu como um texto e ele falou do text field. Só que lembra que a gente não colocou do text field, porém ele identificou. Só que a gente não identificou, talvez, como a gente gostaria que tivesse ficado. Então, o que acontece? Aqui ele só falou, digite seu texto. Vou até colocar novamente. Enviar, button, group. Sleep wake, button. Digite sua mensagem, test field. Ó, ele fala como test field. E não é isso que a gente quer. O usuário não sabe o que é um test field. Então, a gente quer que o usuário identifique aquilo de maneira mais fácil. Então, para isso, a gente tem que identificá-lo. Então, eu vou colocar aqui para ele falar certinho, que meu text field ele é um campo de texto e vou colocar ele como uma outra propriedade que chama accessibility, exatamente isso aqui. E vou falar, digite, e vou escrever na verdade, né? Digite sua mensagem. E agora a gente vai buildar. E vamos ver como que ele vai falar cada campo. Acessibilidade no iOS, teste. Campo de texto, digite sua mensagem, teste field. Enviar, button, group, sleep wake. Viu? Ele já identificou de maneira muito mais fácil que aqui é um campo de texto para a pessoa digitar a mensagem.
Esse group que ele fala no final é do próprio simulador, tá? Ele não tá falando exatamente isso. Mas, como eu disse, se tiver opção, teste no dispositivo físico. Porque às vezes pode acontecer do pessoal lá falar pra você, olha, não tá passando na acessibilidade. Você falar, ó, tá passando no simulador e tudo mais. Só que no simulador nem tudo é 100%. Por isso que devemos testar no dispositivo físico. Na empresa anterior que eu trabalhava, eu tinha muito contato com acessibilidade e sempre ocorria de ter um erro de voltar de acessibilidade por conta que no simulador estava ok, mas na hora de testar no dispositivo físico não estava falando, ele não estava identificando o campo. Porque se vocês notarem, aqui ele passa por cada campo, ó, ele vai dar o foco nessa parte, ele dá o foco nessa parte, ele dá o foco nessa parte. Só que nem sempre ele vai dar o foco nisso. Às vezes a gente tem uma imagem, a gente não quer que ele dê o foco na imagem. A gente só quer que ele dê o foco talvez na descrição que está abaixo da imagem. Então não é porque está na tela que ele vai de fato identificar aquilo. E se você gosta de conteúdo sobre desenvolvimento iOS, se inscreva no nosso canal e ative os sininhos para não perder nenhum vídeo novo. Então a gente vai organizar os componentes na tela conforme foi descrito ali pelo nosso UX. Além disso, vai ter uma equipe especializada na acessibilidade, que ela vai falar ali para você, olha, esse campo deve ser identificado de tal forma, é assim que ele deve falar, ele tem que dar o foco em tal componente. Então, a gente às vezes tem uma equipe específica, dependendo da empresa, que vai falar ali para você como que deve ser. E nós, como desenvolvedores, não devemos levar isso apenas como uma boa prática, e sim como uma responsabilidade. Porque a gente deve ter experiências inclusivas para todos. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. O mundo de acessibilidade é enorme, você pode explorar muito mais. Essa aula foi muito rápida mesmo, só para vocês aprenderem ali como que você pode colocar talvez um componente simples. Às vezes você tem um aplicativo muito fácil, às vezes você tem um aplicativo pequeno, de uma tela, 2 telas, e que você consegue adicionar ali, e é uma funcionalidade muito importante para todos. Então, como eu disse, esse tutorial foi bem rápido, é só para dar ali um introdutório para vocês, mas vocês podem explorar o universo da acessibilidade, podem buscar muito mais a fundo. E eu espero que tenham ajudado vocês, e espero que vocês levem isso no desenvolvimento de vocês a partir de hoje. E é isso, galera, obrigado por assistirem. Peço para vocês que curtem o vídeo, compartilhem se gostaram, comentem aqui quais próximos vídeos que vocês desejam, ou dúvidas que tiverem. E te espero até a próxima. Obrigada por assistir!